Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Oi, Tudo bem? cheguei, tudo. Ah, Tá que boa a bom. imagem, o som, tá Tá tranquilo? ótimo. Ah, Tá então tá, ótimo. Tá tá tranquilo. ótimo. Uhum. Eu tô Patrícia, aqui pedindo, Patrícia. Ah, oi? tô aqui pedindo ajuda aos universitários aqui para me ajudar aqui. Ah, Eu amei seu filho fazendo convite. depois teve o mais velho. O mais velho na hora não quis fazer, aí Ah, fez depois, o Lucas, né? Essas coisas de criança, né? Que o Lucas tá sem iPad hoje à noite, então ele tá meio emburrado comigo, assim, sabe? entendo, entendo, entendo. Aí, o pior dia da minha vida. Essas coisas de criança. Ah, muito bom, obrigada, adorei o Aí convite. você ganhou uma super promoção do evento lá com a Gente, eu tô me sentindo assim. Até mostrei pra minha Patrícia, filha. Patrícia Máquina. Muito bom, muito Aí eu, bom. aí eu falei, ué, você conhece a Patrícia mesmo? Que a mulher é uma máquina Ai, mesmo de não, não, não. trabalhar, estudar, né? Ai, que bom. É um barato aqui, a gente se diverte, né? Porque eu fico. Hoje eu tô meio assim contemplativo, sabe, Patrícia? Eu Ah, combinei com por quê? você essa live em janeiro, Foi né? mesmo. Foi janeiro. A gente acertou o calendário com todas as pessoas que passaram aí e eu não imaginava chegar aqui hoje nesse projeto que é muito especial para mim. Sinceramente, estou muito feliz de você estar aqui hoje para a Ele gente é maravilhoso, esse projeto, é finalizar incrível. essa primeira parte, né? Porque significa muito a gente ter espaço e ter bastante gente interessada em debater pontos de vista críticos que fogem do senso comum, ainda mais no mundo de hoje que preza pela superficialidade como um todo, né? E eu fui bastante enfático ao querer trazer para esse debate, Patrícia, pessoas de várias orientações políticas, pouco me importa, né? Eu acho que um dos grandes problemas estruturais nossos é a ausência de diálogo e os extremismos naturais que fizeram com que nós chegássemos onde nós estamos hoje, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito na construção, não, acredito que o direito não seja o salvador da pátria, definitivamente eu acho que não é. Eu curto muito você também, justamente pela abordagem interdisciplinar que você sempre teve na vida, né? É Sempre verdade. teve em todas essas E sem o questões. diálogo construtivo, a gente rui com todas as estruturas de direitos humanos, né? Se ela se baseia exatamente na capacidade disso, né? Tem uma amiga, Ludmila Correia, que estava até na banca, e ela, na tese dela, ela fala uma coisa que eu acho incrível. Ela diz assim: na faculdade de Direito, a gente passa 5 anos ouvindo que temos que fazer cursos de oratória, quando o que faz a diferença é o curso de escutatória. Pô, Então, a total. abordagem interdisciplinar, o diálogo, a construção de direitos humanos depende primordialmente da gente ter condições de ouvir, né? E não esperar a nossa vez de falar, que é bem diferente. É isso mesmo. E eu lembro direitinho, perfeitamente, lá em 2011, quando eu tinha entrado eu estava em Itaboraí, eu sei onde eu Olha, estava quando eu recebi sua ligação, que eu ganhei a concorrência que tinha na defensoria, é o critério objetivo até hoje, né? era. Para o núcleo, para 3 meses no núcleo de direitos humanos. Eu nem acreditei que eu ganhei, que eu tinha ganhado aquilo, porque era tudo que eu queria, né? E você Uhum. passou a mão no telefone, nem me conhecia direito. Mas Não. falaram lá, ó, ele está fazendo um doutorado lá na UERJ, diz direitos humanos, ele gosta, Eu, pegou o telefone, graças passou, a Deus, vem pra cá, sim, concorre. vem pra cá, porque a gente precisa, É né? mesmo. E foi Até uma por época intensa aquela, né? época intensa, muito intensa em vários sentidos, né? Aguentei lá o quanto pude durante o outro, era muito difícil lidar. Os direitos humanos, eles, se você não tem
a própria Respaldo, conscientização, né? respaldo, você não consegue, você começa a atuar por si, como eu fiz várias vezes, né, quando eu estava lá, enfim, é importante. Hoje, felizmente, o cenário global e de posicionamento institucional, as pessoas que estão agora, elas não sabem, mas a Defensoria já passou por situações bem complicadas, né? E a afirmação de independência do núcleo em si, ela passa naturalmente por um processo que é altamente desafiante, né? Mas cá estamos vivos. Infelizmente, Patrícia, ainda somos poucos que nos dedicamos ao estudo dos direitos humanos. Mas a gente está aí preparando uma galera para multiplicar, né? Porque você vê, tem 10 anos essa história e tem 10 anos, né, de diferença, né? Nós somos gerações da Defensoria com 10 anos. Então, aquele ano que você chegou foi o ano que eu saí do núcleo. Você continuou um trabalho e hoje há outras pessoas absurdamente incríveis lá. Então, eu acho que a capacidade da Defensoria continuar nessas trincheiras das lutas por dignidade está exatamente conseguirmos multiplicar coraçõezinhos verdes. Inclusive, eu vou fazer uma reclamação para o Instagram, porque eu acho que quando tivesse live de defensor, tinha que ter coração verde subindo. Assim. É verdade. Não é? Porque, afinal de contas, a gente precisa disso, de ver, assim, no Brasil todo, várias pessoas assumindo isso, né? Então, em 2008, quando a gente estava lá vendo as 100 regras nascerem e fazendo eventos na DPERJ, 2009, depois de 2010, falando de litigância estratégica no Rio. Quando hoje, tantos anos depois, a gente vê que isso faz parte da cultura institucional, é maravilhoso. Aí alguém botou o coração perto, maravilha. Aí... Porque é isso. A cultura institucional não é de uma pessoa, é na capacidade de multiplicar aquela ideia, né? Pensando que o direito é só um instrumento das lutas, das diversas trincheiras que existem, dessa multiplicidade, né? E hoje a gente está aqui para falar exatamente de uma das lutas mais incríveis, que é a luta antimanicomial, que esse mês comemora os 20 anos da lei, né, da reforma psiquiátrica, que começou como uma lei antimanicomial para acabar de vez com qualquer possibilidade de internação, de ruptura mesmo, mas o que foi possível no consenso, no diálogo, dentro do Congresso, foi aprovar a Lei 10.216, que restringia muitas hipóteses de internação. Então, nessa linha, a gente precisa continuar nessas trincheiras para continuar lutando pelo fim dos manicômios, especialmente momentos como os que a gente está vivendo, atravessando, né, essa crise toda do Estado social, ampliação do Estado penal, e a importância da gente não perder de vista que é a liberdade que se está defendendo, né? É a possibilidade da diferença existir na cidade. E que a gente não tem que ter um sujeito de direito homogêneo, né? Branco, heterossexual, normal. É possível que as pessoas sejam quem elas quiserem, escolherem, puderem ser. E a dificuldade está na estrutura da sociedade precisar abrir caminhos para essas pessoas que são inteiras e integrais na sua capacidade, né? Poxa, Patrícia, antes da gente começar para valer, hoje, como eu disse, entrou mais um pessoal agora, hoje é o último dos 10 encontros que nós tivemos. Nossa, tem 10 encontros, hoje é o 10º, camisa 10 também, né? Nós temos hoje, Patrícia, uma equipe de 3 pessoas que vão trabalhar na transcrição do nosso encontro, né? E as pessoas, assim, eu até brinco com eles, Patrícia, hoje eu vou te confidenciar, que o quanto eu vejo, por exemplo, que a gente tem vícios de linguagem que a gente não percebe, né? Então eu tento falar, eu falo muito né, tá, e as coisas que na linguagem oral a gente não percebe tanto, né? Aí depois eu vejo lá, o que eu tenho mais trabalho para corrigir nos textos sou eu. Porque eu fico assim, gente, eu tenho que parar de falar. Aí eu tento me garantir. Aí eu brinco assim, por exemplo, a segunda live foi com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo é aquele que ele acaba de falar, você pode mandar para a gráfica. Porque tá pronto, tá falando todo com os termos, todos... Né, perfeito. Perfeitinho, tudo arrumadinho, assim. Mas foram 10 pessoas incríveis, nós conversamos com delegados de polícia, com defensores públicos, com juízes, com promotores de justiça, com delegado federal, com políticos, com defensores de direitos humanos, assim, foi uma coisa bem diversificada, né? Conversei com sua amiga Renata lá no 3º ou 4º encontro, a Renata Tinha Tavares, que falou,
E eu fui tentando diversificar Os os temas. temas para a gente ter uma abordagem. A gente falou de drogas, nós falamos de racismo, nós falamos de fascismo, nós falamos de liberdade pessoal, a gente falou de direitos da personalidade, a gente falou sobre assim, o sistema carcerário, né? Sobre discurso de ódio, falamos sobre vários assuntos, assim, violência da mulher numa perspectiva não punitiva, com a Érica Pupin, que foi o nosso encontro que antecedeu esse daqui. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o que nós conseguimos fazer. E terminar com você, para mim, é muito especial, como eu já disse. E vou começar a pergunta, vou começar a fazer esses questionamentos dentro de uma lógica, assim, abril agora, foi 6 de abril, para ser específico, a gente tem uns 20 anos da lei, uns que chamam a Lei Paulo Delgado, né, lá atrás, que é a lei da reforma psiquiátrica que nós tivemos aqui no Brasil. Eu ouvi uma entrevista recente com o Humberto Costa, que foi ministro da Saúde, na época em que tentou implementar, na época do governo Lula, em que ele se incumbiu de implementar efetivamente a política, né? A nova política, manicomial não, mas não antimanicomial aqui. Quais que eram as projeções lá em 2001? Quais as alterações que a gente esperava que ela fizesse em 2001 com o nosso sistema de saúde mental aqui brasileiro? Na verdade, as mudanças elas começam um pouco antes, né? Elas vêm assim na vanguarda desse movimento antimanicomial, que era um movimento que aqueceu junto com o movimento de redemocratização do Brasil. Então, os trabalhadores da saúde mental, dentre esses trabalhadores, o irmão, né, do Paulo Delgado, Pedro Delgado, que era médico recém-formado, psiquiatra, trabalhava naquele hospício lá de Barbacena, da sua terra, né? Colônia. Mineiro. Pois é. E que a Daniela Arbex escreveu aquele livro, Holocausto Brasileiro, Juiz de contando Fora, essa história. Né? Pois, né? E então existia assim uma crise muito grande na saúde, que existe até hoje, né? O capitalismo é feito dessas crises, ele vai se alimentando delas. E os médicos recém-formados começaram um processo de reclamar muito nos prontuários, escreverem sobre as atrocidades, as pessoas que eles viam assim quebradas de tanto apanhar, e todos aqueles tratamentos degradantes. E começou todo um movimento de diversos médicos. Então, isso começou a pipocar em vários lugares, muito no eixo Rio-São Paulo, Minas, né? E aí, nesse período de redemocratização, é que, junto com isso, teve um primeiro grande congresso dos trabalhadores de saúde mental, que começaram a se organizar, mas aí os usuários, os familiares, não participavam ainda não. Mas eles é que são, né, a grande voz de quem sofre na carne, né, a dor, né? E eu tô falando, né, pra caramba, se for falar do Marcos Paulo, eu vou ver se eu falo chique igual a ele. Mas aí... Não se preocupe, é uma delícia. Conversar aí, é bom. Pois é. Mas né? o Marcos Então, é porque ele é daquele jeito, tomando ele é vinho. muito formal, maravilhoso, daquele jeito. né? É incrível, Eu falo, dia eu quero me vestir igual a você, com toda essa elegância, falar dessa forma. Mas eu não falo querido. também chique, não. Mas assim, aí o que aconteceu? Para voltar para o tempo, para chegar em 2001 na lei, né, e no Humberto Costa, que depois é substituído nesse cargo pelo irmão do Paulo Delgado, pelo Pedro Delgado. E aí, esse movimento todo vai ganhando um corpo enorme. Vem Basaglia para o Rio, para o Brasil, uma porção de gente do movimento da reforma psiquiátrica italiana, que tinha, em 78, que foi um dos congressos, o primeiro congresso dos trabalhadores de saúde mental, que está ali nos antecedentes dessa luta antimanicomial, foi quando ele veio, aí foi lá em Barbacena, falou, isso aqui parece um campo de concentração, daí a ideia do Holocausto. Então já tinha todo um burburinho e uma intensidade das pessoas que, no momento em que o Brasil começa a abrir, começam a ocupar esses cargos e começam a fazer essas mudanças necessárias por via de portaria e vão tentando rachar aqui, fissurar ali, mas não tinha ainda uma estrutura. Aí, nessa linha de buscar politicamente uma afirmação, em 1987... o segundo Congresso dos Trabalhadores de Saúde Mental, eles se reúnem e fazem a tal da famosa Carta de Bauru, que é o manifesto que funda, né, o movimento, sim, da luta antimanicomial. Quando, além dos trabalhadores de saúde mental, chegam também, junto com esse movimento, né, que caminharam pelas ruas de Bauru, os familiares e os usuários de saúde mental.
E a partir daquele momento em diante, a luta antimanicomial ganha essa fisionomia de lutar contra as estruturas de opressão. E desde aquele momento, é uma luta que vai olhar para os negros e para as negras, para as mulheres, para os indígenas, para a reforma agrária, para todas as estruturas de opressão. É uma luta anticapitalista, é uma luta antirracista. E é uma luta que não vai falar só dos manicômios físicos, vai também propor que a gente enfrente os nossos manicômios mentais, que são os muros do preconceito, traduzindo assim. Então, voltando dentro desse ambiente, a gente tem em 99 a execução do Ximenes Lopes lá em Sobral, né, naquela clínica de Guararapes. E é um caso que vira uma causa política, chega no sistema interamericano no momento em que está essa galera nova na estrutura do governo. Então, existe um terreno, né, propício. Tanto é que na corte, quem presta depoimento pelo governo brasileiro falando da saúde é o irmão do deputado que propôs a lei antimanicomial, que depois acabou recebendo várias reformas, né? Que é o Pedro Delgado, que ficou muitos anos como coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde. E aí essas reformas elas vão sendo todas implementadas, políticas de fiscalização. Então a gente tem assim um acúmulo nesses 30 anos, né, Patrícia, que a gente verdade. também. Não só em 20 anos da lei 10.216, mas nesses 30 anos, né, agora mais, de luta antimanicomial, a gente tem um processo, porque antes da lei federal, a gente tem experiências, né? Campinas, Rio Grande do Sul, tem leis estaduais que foram falando a mesma coisa. Só que existe um déficit grande de muitos espaços manicomiais antigos que persistem e os novos que estão sendo instaurados com essa mentira de cuidar das pessoas que são usuárias problemáticas de álcool e outras drogas, estão trancando as pessoas sem o tratamento adequado, numa lógica absolutamente distoante de tudo aquilo que as evidências científicas preconizam para tratamento em dependência, né, química, que são as comunidades terapêuticas muitíssimo criticadas pelo relatório da Comissão Interamericana para o Brasil, quando teve aqui, né, naquela visita de 2019. Elas vêm assim, as comunidades terapêuticas vêm no mesmo patamar das penitenciárias, das unidades de sistema socioeducativo. Então, o rechaço é no mesmo nível para o sistema de direitos humanos. Então, a gente tem que ter dois cuidados. Um, de continuar com a implementação dessa reforma psiquiátrica, que é preconizar o tratamento em meio livre, e olhar para essa atualização do manicômio nessas estruturas de comunidades terapêuticas. Você mencionou o Basaglia, o Franco Basaglia, um italiano que trabalhou mais em Trieste, lá na Itália mesmo, né? E ele repercutiu as lições dele, o aprendizado dele, na própria Organização Mundial de Saúde, com uma releitura em relação ao papel que deveria se conceder, na verdade, às pessoas com transtornos mentais de toda a ordem. Ele impactou mesmo aqui no Brasil? Ele implementou a filosofia dele aqui no Brasil, de fato? Ou você acha que ele, na verdade, é um nome no qual, na verdade, as pessoas elas têm o seu norte colocado? E quais são, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: Franco Basaglia, o que ele representou para a gente, mas o que outros grandes atores nacionais representaram aqui para o Brasil na luta antimanicomial? A luta antimanicomial é uma luta mesmo coletiva, né? Então, quando a gente elege um nome só, acaba invisibilizando outros tão importantes quanto, né? Então, assim, além do Franco Basaglia, tem a Franca Basaglia, a mulher dele, que é uma pessoa absurdamente incrível, escreveu e produziu tanto quanto ele, mas ele ficou muito central, até porque ele morreu cedo, né? E ele tinha um médico que trabalhava com ele, o Rotelli, que continua vivo. Então, assim, esse intercâmbio Brasil-Itália é imenso, assim. Então,
realmente a gente tem toda uma filosofia basagliana, e Basaglia é um absurdo, né? As obras dele, Instituição Negada, o quanto que ele no primeiro momento tenta fazer o que a gente faz na Defensoria, né? Tenta romper o sistema por dentro dele, depois ele diz, não dá, a gente tem que terminar com essa estrutura, não dá para arrumar essa estrutura, tem que terminar e as pessoas têm que ir para a cidade mesmo. Só que, assim, não existe um apagamento em relação ao Basaglia. O apagamento que existe, que eu acho que a gente precisa resgatar, aproveitar essa oportunidade, é o que o movimento antimanicomial brasileiro fez em relação a quem influenciou Basaglia, que foi Frantz Fanon. Então, Frantz Fanon antes, né, porque tem assim, tem aquelas pessoas que querem só reformar, né, são os reformistas, e Sim. tem aqueles que querem revolucionar. Então, tem dois movimentos dentro dessa reforma psiquiátrica que a gente chama de reforma, mas que propõem uma ruptura, que é o movimento antimanicomial com as suas inspirações na psiquiatria, na antipsiquiatria, que, por exemplo, o Salo de Carvalho usa muito no livro dele, né, Anticriminologia, ele vai trabalhar muito com a antipsiquiatria também. E tem lá o seu próximo, que é o movimento da reforma italiana, né, que a luta antimanicomial bebe muito nessas duas inspirações. Essas duas inspirações, por sua vez, dialogam muito com outra inspiração, que é a que vem de Tosquelles, com quem o Fanon estagiou na França. E aí ele vai para a Argélia e monta um hospital e começa a tentar aplicar aquelas questões todas lá, dialogar com as pessoas, fazer assembleias e parará, ver o que as pessoas sentem, abrir o hospital, não deixar as pessoas trancadas o dia inteiro. Só que aí tem uma hora que ele diz, opa, não dá mais porque aqui tem muito colonialismo. O que eu aprendi na França, eu não consigo executar aqui, porque aqui ele separa as pessoas, quem é muçulmano e quem não é, por raça. Quer dizer, ele achava que ele era francês porque ele tinha nascido na Martinica, e depois ele descobre que ele não é francês, daquele jeito, porque ele sofre todo um preconceito. E aí ele vai e provoca uma ruptura, ele faz uma carta famosíssima entregando o cargo dele para o ministro da Saúde na Argélia e vai para a luta armada, porque era um momento em que a Argélia estava buscando a sua independência em relação à França. Depois, ele vai para um outro lugar, para a Tunísia, e volta a ser diretor de um hospital lá e aplica outras técnicas também super revolucionárias e antimanicomiais. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esta carta vem lá num livro que é Bíblia no Brasil, que é a Instituição Negada do Basaglia. Então ele mostra, ele reflete o quanto que essa carta e a experiência e a prática e o que escreveu o Fanon influenciou ele, Basaglia. E isso é uma coisa que a gente precisa falar no Brasil, porque a gente está vivendo muito mais parecido com a experiência que Fanon encontrou num outro país colonizado do que com a experiência que Basaglia viveu na Itália, que não foi colonizado, né? Então, nós temos questões como racismo estrutural, né, que vem nessa imbricação aí com o colonialismo, que Fanon enfrentou de modo com muito mais propriedade. Então, assim, o que é muito importante aproveitar para resgatar é falar disso, né? Falar desse resgate e dessa necessidade de letramento racial dos movimentos sociais em relação às suas raízes epistemológicas, né? Quem é que nos ajuda a pensar e produzir o saber dessa luta? Para que a gente possa, uma vez desinvisibilizando esses autores, né, negros, essas autoras mulheres, que a gente fala do Franco, esquece da Franca, a gente fala do Basaglia e não fala do Fanon. Então, nessa linha, eu acho que a gente pode produzir, e aí dos autores brasileiros, como por exemplo o Amarante, né, que fala das dimensões da reforma, e uma delas é a dimensão epistemológica, a de produção do saber, resgatar e começar a refletir no que falta. Por quê? Atualizando a tua questão, hoje, toda a já chamada contra-reforma, né, que propõe voltar a investir em máquinas de eletrochoque, que o SUS tem que comprar. O problema não é o eletrochoque, o problema é que a máquina que tem é ruim, tem que gastar dinheiro comprando máquinas
modernas para dar de novo choque nas pessoas. Então, assim, e isso é um procedimento que é regulável lá no CISREG, no Sistema de Regulação do SUS. Existe mesmo, existe, tem código, você pode regular. Olha só. Então, assim, ao invés de gastar dinheiro com isso, gastar dinheiro com comunidades terapêuticas que não estão nos padrões da política mais moderna de tratamento psiquiátrico, ao invés de gastar dinheiro mantendo as pessoas trancadas, sendo absolutamente negadas no seu eu, por que não revisitar tudo isso e produzir um pensamento antirracista, antipatriarcalista, olhar para quem são as pessoas que estão na convergência dessas atuações e resgatar essas pessoas para elas terem direito a conviver em cidade. Porque quem são essas pessoas? São as pessoas pobres, historicamente discriminadas, que estão aí nesse epicentro de todas essas causas de vulnerabilidade e que estão sendo engolidas por esse sistema, por essas políticas de austeridade. Quantas pessoas não estão sem adequado atendimento dos consultórios de rua, que estão sendo absolutamente desmontados e que são aquelas pessoas que esbarram em alguém na rua porque estão sujas, são via de regra negras, são pessoas que não estão bem vestidas, são confundidas com alguém que está tentando furtar e vão parar lá na audiência de custódia e depois na vara criminal onde a gente trabalha. Assim, várias vezes. Várias então, vezes. assim, tem muito que pensar, mas não simplesmente com efeito, sabe? É tentar também voltar um pouquinho para, uma vez que a gente revisita a produção de saber, a gente entende como que a engrenagem está engolindo as pessoas para poder enfrentar as permanências autoritárias desse racismo, desse classismo, desse patriarcalismo, desse capacitismo no hoje, né? Isso se expressa de várias formas e a gente vira e mexe, essas situações elas se renovam. Na verdade, elas nunca deixam a cena. Eu diria que elas têm momentos assim culminantes em que essas manifestações racistas, especialmente do poder público, ela vem à tona, né? E nós passamos por vários problemas assim. Eu tive vários problemas na época da coordenação do NUDED, quando houve, por exemplo, foi a culminação das internações involuntárias, das internações compulsórias, que a gente tem os recolhimentos compulsórios, como as famosas práticas higienistas, na época ainda em que o entendimento que tinha do prefeito Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro era, de fato, para limpar a cidade para os grandes eventos. E eu não tenho uma expressão eufemística para eu utilizar no lugar dessa que eu estou usando, porque era isso, de fato, o que acontecia. Só para sintonizar algumas questões aqui, Patrícia, quando você menciona a contrarreforma, só para as pessoas captarem, você está mencionando a contrarreforma até que já foi insinuada como sendo da própria ABP em 2017? Seria esse o cenário que você está mencionando? Ela começa nesse momento, né? Esse movimento reativo começa junto com a ruptura democrática, né? Com o impeachment da Dilma, quando Temer assume, mas antes disso já estavam ensaiando, por exemplo, as comunidades terapêuticas, a justiça seja feita, elas aparecem, ai, Tintim. É a última, Patrícia, eu não ia tomar meu vinho, mas né? eu tinha que tomar um vinho. Ai, maravilhoso. Ainda mais te ouvindo, aí fico delícia. Aqui. Então, já começa antes, porque quando tem uma portaria que organiza a rede de atenção psicossocial, que é esse braço do Sistema Único de Saúde que vai promover essa assistência psicossocial às pessoas que têm alguma questão com álcool e outras drogas, com diagnósticos de transtornos mentais. Então, tem uma rede no SUS que vai produzir esse acolhimento. Essa rede é composta por vários componentes. Então, tem o centro de atenção psicossocial, tem a residência terapêutica, que é uma solução de moradia para quando a pessoa não tem família, tem as unidades de acolhimento. E aí, no governo Dilma, quando sai essa portaria 3088, já tem a previsão das comunidades terapêuticas. Só que ficou ali meio que para constar e não tinha muita verba e tal. E aí aquilo começa a crescer e começa a ser destinado um valor grande do orçamento da saúde para essas comunidades terapêuticas. Nas vinculações com quem, Patrícia? Agora vamos para o ponto crítico. Vamos falar, né, que é o nome perfeito, o tema do João Willis, né? Com
comunidades evangélicas, né, com a religião evangélica. Então, muitos deputados são donos de comunidades terapêuticas, se elegem Exatamente. assim. E aí tem toda uma mistura entre a lógica da redução de danos, que é uma lógica que não trabalha com a abstinência como um único elemento, trabalha com a redução, com o uso consciente e tal, e a abstinência é uma das estratégias, mas não é a única. Isso colide com dois discursos: o discurso religioso, que preconiza a abstinência absoluta, e com o discurso da legislação. E aí volta para um outro tema que você também debateu, que é a questão da política de drogas, que a gente tem uma lei que diz que é proibido, e que é uma questão de saúde pública, só que o discurso da saúde e o discurso da legislação não conversam. Tanto é que no ano que eu acompanhei, né, na minha tese, eu estava acompanhando a experiência do EMPAP, que a gente fez aqui no Rio. E de todos os casos que foram desinternados naquele ano, foram 54 que entraram em todos os filtros, 5 casos reincidiram, ou seja, primeiro ano de desinternação, eu acompanhei por mais um ano, que era o período de prova, até a extinção do processo. 5 casos não tiveram extinção, que representam um número pequeno, né? Nem 10%. Só que desses 5, 4 eram casos de CAPS-D, ou seja, as pessoas tinham questões com álcool e outras drogas. E aí uma das hipóteses, né, uma das tentativas de explicação a esse fenômeno é justamente a falta de cumprimento dos estándares de saúde em relação às drogas, né? E Sim. A gente não teve isso. Uma única pessoa que tinha transtorno que voltou dentro daquele grupo enorme de pessoas que ficaram e não reincidiram. E os processos foram extintos. Então, assim, tem toda essa questão que é importante. E esse desmonte da saúde, que é chamado, principalmente da saúde mental, que é chamado de contra-reforma, veio assim num passo a passo. Primeiro, aprofundou pra caramba no governo Temer com esse desvio. Isso. Segundo, a primeira coisa que ele faz é dizer que o orçamento da saúde mental não é mais separado do resto da saúde. Então, as pessoas que têm questões com transtornos mentais voltaram a concorrer com todos os outros problemas de saúde, não tem mais uma verba carimbada só para saúde mental. Isso é um super problema. A gente reclamou pra caramba. É um absurdo. Isso repercute no atendimento final ao usuário do serviço, com falta de especialização. Já Exatamente. É um problema claro no CAPS. E ao mesmo tempo, o número de pessoas que têm transtornos mentais, percentualmente ao número de pessoas que têm alguma questão, alguma comorbidade de saúde, é muito menor. Então, quando você olha do ponto de vista do voto, essas pessoas que nem muitas vezes não votam, né? Às vezes são pessoas que não tiraram, embora não tenha nenhum impedimento para uma pessoa com transtorno mental exercer o direito político de votar, porque ela é uma pessoa plena, segundo a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Não é um público-alvo, seja pela quantidade, seja pelas especificidades. E, ao mesmo tempo, por ser um grupo em especial situação de vulnerabilidade, o Estado tem uma obrigação especial de garantir os direitos desse grupo, inclusive separando verba para ele. Então, tem toda uma justificativa. E aí vai nisso. Na esteira vem diminuir verba, começa a sucatear, aí tem aquela técnica de guerrilha, né? De não pagar as pessoas, e aí as pessoas param de trabalhar, aí tem aquela... Enfim, aí a pessoa que estava sendo acompanhada deixa de ser, e se não tem atenção psicossocial, ela abre um quadro de crise, aí justifica a internação, aí tranca a pessoa lá dentro, aí volta a aumentar a verba para leito, aí tem a ABP dizendo que tem que aumentar a quantidade de leitos psiquiátricos num sentido absolutamente oposto à redução de leitos. E, gente, é muito... Não é uma falta de plano, é um plano, é uma forma de conduzir. Perfeito. Isso é um projeto, isso não é uma crise. É um projeto do sistema capitalista. Para quê? E aí a fala é do Paulo Amarante. Para engordar o bolso dos empresários da loucura. Tem muita gente que ganha dinheiro. Inclusive, das maiores fortunas na época... Era um grande negócio rentável aqui no Brasil. Exatamente. Na época da ditadura civil, militar, era dos maiores fortunas, eram dos donos de clínicas de repouso. Né, eles aceitam qualquer pessoa, né?
É interessante até os relatos que tem lá na colônia, com a Daniela Arbex, que você mencionou, que tinham os filhos, os pais desgostosos com as filhas grávidas, mandavam as meninas para lá para esconder as próprias vergonhas, né? E as meninas grávidas lá, por vezes, jogavam até as fezes na própria barriga para evitar que as pessoas delas se aproximassem, para retirá-las de lá, para que elas fossem examinadas, para ver que elas estavam grávidas. Pessoas que eram, na verdade, eram invisibilizadas dentro de um sistema dessa lógica que é totalmente capitalista, que foi colocada lá. E quando a gente tem aqui, a gente, olha só, não sei se você concorda comigo, você é a grande especialista nesse assunto, mas eu tenho fatores biológicos endógenos, eu tenho fatores sociais, fatores culturais, todos eles que repercutem, né, em problemas de natureza psiquiátrica, né? Esse foi, inclusive, questões territoriais, questões, os mais diversos fatores, isso que eu quero deixar claro. E, no primeiro plano, existe, por exemplo, a possibilidade de tratamento em comunidades terapêuticas? Olha, eventualmente, ele pode existir. O tratamento com base nos narcóticos anônimos, no AA, tratamentos que tenham sim a veia religiosa, porque a pessoa isso faz bem e conforta a pessoa. Então eu tenho uma pluralidade de possibilidades que podem ser eventualmente colocadas, mas a primeira delas, e eu não sei qual é a sua visão sobre isso, a primeira delas ela está numa vinculação científica de saúde a respeito de algum método para acolher aquela pessoa, para lidar e tentar, na verdade, reestruturar a vida dela em convívio com a sua família. Então, assim, qual que é o seu olhar em relação aos outros elementos que tem, possivelmente colocados como as residências terapêuticas, como as comunidades terapêuticas, como os grupos de apoio como um todo, inclusive de natureza religiosa, porque quando a gente fala, por exemplo, da vinculação lá com os evangélicos, obviamente que nós não queremos criminalizar nenhuma forma das pessoas que são evangélicas, mas existe uma proximidade muito grande e uma coincidência muito grande política em relação aos detentores do poder econômico da saúde mental vinculados ao campo evangélico e a proposta de realmente retroceder na política antimanicomial. Isso é uma coisa que a gente constata, né? Não faz nem juízo de valor, eu diria isso. Se forem levantadas as questões, a gente consegue perceber. Mas a sua visão em relação a esses tratamentos? Tem duas coisas muito importantes. Uma é que a questão não é a religião, de forma alguma. A questão é uma comunidade de fundamento religioso ser financiado pelo Sistema Único de Saúde de um Estado laico. Pronto, não precisa dizer mais nada. Então, assim, o problema não é que a comunidade faça isso ou faça aquilo, que a religião, cada um tem a sua, ou Um tem grande direito de não problema, ter então. nenhuma. Porque se Isso, para mim, é um problema de Estado, base. Não pode ter viés religioso. Então, se é financiado pelo Estado e é religioso, a porta, ela não é aberta. A porta, ela é estreita. Exatamente. Isso é um A porta ponto 1. E não ponto pode, 2. eu não posso ter. Não Assim, pode, concordo não plenamente. pode, não pode. Isso não pode. A outra questão, que eu acho que é uma questão muito fundamental, é que, via de regra, as comunidades terapêuticas, elas são mini manicômios no seguinte sentido. Elas são afastadas, as pessoas ficam ali internadas, elas não podem sair. Isso é um internamento, não pode, entendeu? É um internamento em um local com condições asilares. Em desconformidade, aí eu não vou nem falar sobre a lei antimanicomial, da lei 10.216, que tem lá no artigo 2º, quais são os elementos que vão falar que aquele lugar não tem condições asilares ou tem. Eu estou falando da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de norma hierarquicamente constitucional. Então, nem que a gente queira, a gente pode rasgar isso. Agora já é imutável, porque é cláusula pétrea. Está garantindo o direito das pessoas. Então, assim, o problema é que é um local que tem as características de uma instituição total. Por isso que a Comissão Interamericana equiparou a comunidade terapêutica com as penitenciárias e os locais de cumprimento de medida socioeducativa. Então, a questão jamais é que uma religião resolveu oferecer um tratamento, assim, até porque cada um tem a sua ou tem o direito de não ter nenhuma. O problema, os dois problemas principais, além de todos os outros que não são comuns a todas as comunidades, não é? Que vai ter comunidade que tem lá castigo físico das pessoas ficarem amarradas no tronco e tomarem escotada. Que isso não estou inventando, está escrito. Então, além disso, que é um absurdo para qualquer um, do seu ponto de vista, assim, de fora, o que todas têm em comum são locais com características de instituição total
E são locais que, quando são comunidades terapêuticas de cunho religioso, que preconizam horário de oração, com verba do Sistema Único de Saúde de um Estado laico, tá quebrando uma porção de paradigma. Então, não tem como você conciliar isso dentro de um Sistema Único de Saúde. E aí isso fragiliza o próprio Sistema Único de Saúde, que ao invés de estar recebendo verba para aplicar um tratamento em comunidade, porque qual que é o grande objetivo do Sistema Único de Saúde para as pessoas com deficiência psicossocial? É fazer com que essas pessoas possam estar integradas na cidade. Então, não é nem fazer todas as atividades dentro do CAPS. Pintura, não, é ir para a cidade, é ter teatro de rua, é frequentar um parque, é fazer piquenique, circular na cidade. As pessoas têm direito à cidade. Direito à cidade e direito a circular na cidade. Não é nem ficar trancada dentro do CAPS para o CAPS também não ser um mini manicômio. Claro que a pessoa vai e volta todo dia, mas não é um hospital dia o CAPS. O CAPS precisa ser um ponto de referência para uma série de atividades. A pessoa pode ter um ponto de referência no CAPS, ela pode frequentar a reunião do Narcóticos Anônimos, ela pode ir lá na igreja XYZ, na missa. A questão é que cada um tem que ter um projeto terapêutico e aquilo tem que estar integrado. E quando você tira a pessoa da comunidade, coloca dentro da comunidade de sociedade, bota dentro de uma comunidade terapêutica, uma comunidade paralela, você está fazendo exatamente o contrário de inserir e incluir. Você está excluindo. E aí você está prometendo um tratamento em prol da inclusão, excluindo. Eu nunca vi uma coisa mais contraditória do que isso. Então, assim, pensar e enfrentar essa contra-reforma e aprofundar a bandeira da luta antimanicomial, que é uma luta contra as estruturas de opressão, é uma luta pela inclusão, por uma cultura de direitos humanos, no sentido de que precisamos nos revisitar para enfrentarmos os nossos manicômios mesmo, né? Reconhecermos a nossa branquitude, reconhecermos os nossos privilégios, reconhecermos a nossa classe, para poder justamente arrancar os véus dessa naturalização que é tão ruim e reconhecer a humanidade em todas as pessoas, né? Como diz a Dani, pensar num novo pacto civilizatório, né? Que estava incrível aqui também, que eu fiquei babando. A gente tem alguns avanços civilizatórios, mas talvez seja preciso esse novo pacto civilizatório como uma refundação. Perfeito, a gente tem que revisitar isso, revisitar para continuar nas trincheiras. A gente não pode. Muito. Tanto é que eu termino a minha tese exatamente dizendo assim, a luta continua, porque eu fiz todo um trabalho pensando, né, em terminar com o manicômio, otimizar a porta de saída, e quando eu olho no final, eu diminuí a vaga, mas não fechei a vaga, então eu otimizo a porta de entrada. Aí eu cheguei no final da pesquisa e disse assim, não, tem que começar tudo de novo, vou me remover lá para a vara criminal, porque lá é a porta de entrada, que não adianta, não vou fechar o manicômio só enxugando gelo para as pessoas saírem. A gente tem que fechar a porta. A gente tem que acabar com as possibilidades de internação e investir no tratamento em meio livre. Isso não é deixar as pessoas desassistidas. Eu preciso que você me deixe falar isso, porque... Claro, mas as pessoas vão ficar onde? Vão ficar solto por aí? Não é sem assistência. É ter assistência qualificada. Ter uma assistência que olhe para aquela pessoa como um sujeito de direitos. Como alguém que é cidadão, que é cidadã. E que tem direito a ficar em cidade, que tem direito a frequentar a escola, que tem direito a se tratar, que tem direitos. E não isso é nos refundar, Patrícia. Exatamente. Isso é nos refundar, é nos refundar. É o que a gente sempre cobre, por isso o objetivo é muito claro. Quando eu procurei trazer pessoas como você, que eu tenho certeza aqui, Patrícia, que a gente precisa de ouvir esses sem preconceitos prévios, do quanto que a gente caminha, por vezes, para o lado errado de um mundo que ele necessariamente deve ser solidário. Né? Não é comum, a indiferença não deve fazer parte do ser humano diante de todos os sentimentos morais que o ser humano tem. Né? O que eu tenho estudado hoje, Patrícia, não tem muita coisa de direito, eu tenho estudado a teoria dos sentimentos morais. Porque para eu tentar entender... E ela começa basicamente com Adam Smith, né, que muitas pessoas vinculam o Adam Smith ao suprassumo do liberalismo, mas ele tem uma obra lá do século XVIII que fala sobre os sentimentos morais, que é em relação aos nossos sentimentos, nossas percepções
a angústia, o medo, a raiva, a indiferença, a simpatia, a empatia. Tudo isso que vai, na verdade, numa roda que vem sendo destruída. A gente parece até repetitivo. Quando a gente coloca depois a riqueza das nações como a principal obra dele, e vem dali até uma má interpretação por eu conhecer a obra primeira dele, que é justamente a Teoria dos Sentimentos Morais, depois ele escreve a Riqueza das Nações, e a gente vê que como que o mundo ele se atropelou por completo. Ele se atropelou, na verdade, quando a gente deixa de olhar os outros como iguais, quando o sistema de privação nosso, de ostentação nosso, ele está em tal nível que ele nos cega para a realidade, para as mazelas que existem no mundo. E tem pessoas que, na verdade, por um detalhe ou outro, por nascer em berço de ouro ou berço de plástico, isso define a vida das pessoas. E a luta da Defensoria Pública é justamente para não definir as pessoas de acordo com o berço que elas nascem. Se ele é de ouro, se ele é de plástico. É um palavrão que a gente coloca, mas isso deveria ser um grande foda-se no mundo, para quebrar o estilo Marcos Paulo aqui, então, brincando. Mas é um grande foda-se no mundo, né? Um grande foda-se no mundo nesse sentido, de quando a gente fala assim, seu comunista, seu socialista, eu falo, meu amigo, a gente está em busca de sistemas que sejam anti-excludentes, sistemas que tragam as pessoas e que a felicidade que você acha que sente na sua percepção enquanto ser humano seja compartilhada com os outros. Então, quando a gente estuda os grupos vulneráveis, quando a gente está estudando da dor antimanicomial que existe, das pessoas que sofrem por problemas de várias naturezas, a gente, na verdade, está tentando compreender e baixar a nossa guarda de prepotência para tentar entender os problemas que afligem essas pessoas. Por que não a comunidade terapêutica de natureza evangélica? Por que não um tratamento totalmente pautado numa pauta de internação, de segregação e de não reinclusão familiar? E quando a gente visita, e você sabe muito bem disso, que é o gancho para a minha pergunta para você, Patrícia, eu visitei no NUDED, o NUDED ele tem uma oportunidade do caramba com a gente, né? Porque ele dá a oportunidade para a gente conhecer Amendoeiras, por exemplo, em Santa Cruz, né? Conhecer Henrique Roxo, né? Conhecer onde você trabalhou e foi efetivamente defensor titular, né? Titular de fato, né? De NUSPEN, de fato, mas que conhece. Eu queria que você trouxesse um pouco de todo esse conhecimento seu para o sistema carcerário. Quando a gente pega os famosos, desde as questões que você já abordou na Defensoria, tentou conversar a respeito da remodelação das próprias quesitações em relação aos laudos de inimputabilidade, mas o que você presenciou nos locais de privação de liberdade integrados aí com os problemas de saúde mental? Por favor. Então, tem duas questões importantes aí nisso. Primeiro, que o sistema penitenciário no Rio de Janeiro, que tem lá seus 53 mil presos, tem 2 manicômios de pé que não tem nem 250 pessoas hoje. Então, a loucura não está manicomializada nesse sentido físico. O sistema, o maior problema são as pessoas em sofrimento profundo, espalhadas por aí, e não tem médico suficiente para fazer busca ativa. Então, o grande nó hoje para ser enfrentado, além, óbvio, de fechar esses manicômios, encaminhar essas pessoas que já estão diagnosticadas para a rede, que praticaram um crime, um fato penalmente típico, né, e antijurídico, mas que não foi considerado crime porque elas não praticam crime. Então, essas pessoas não têm que estar dentro do sistema penitenciário, elas têm que estar dentro do sistema de saúde, isso é uma questão de saúde. Vamos olhar, então, para quem está preso, né, pensando numa lógica de redução de danos, porque se a gente pudesse, a gente abolicionista não quer saber de cadeia nenhuma, mas dentro da realidade que existe, a gente tem que enfrentar isso. É um super nó identificar quem são as pessoas em sofrimento. Porque não tem médico para fazer atendimento de todo mundo e verificar quem tem e quem não tem algum sofrimento. Isso porque eu não estou nem falando de transtorno mental. Aí a gente andou enfrentando isso, na época que eu estava nesses últimos 8 anos que eu fiquei lá no NUSPEN, né? E aí a gente fez o caminho do dinheiro. Vou te explicar. A gente olhou, perguntou para o pessoal lá da Secretaria de Administração Penitenciária, da área de saúde, cadê os remédios controlados que vocês compram, que é licitado, que tem dinheiro, então tem que ter controle para mandar lá para o Tribunal de Contas,
que isso eles controlam, as pessoas em si, saber quem precisa ou não precisa. Então a gente fez esse caminho. A gente pediu para o almoxarifado a lista de para onde que ele manda lá o Rivotril, o Aldol, não sei o quê. E mapeamos todos os penitenciários do Rio de Janeiro para onde que vão os remédios controlados. Aí eu sentei com a farmacêutica da Coordenação de Saúde da Defensoria e ela me disse lá que substância era para quê. Então, essa substância aqui é para quem está com tipo depressão, assim, antidepressivo. Essa daqui é para quem é psicótico, é um antipsicótico, então tem transtorno mental. Essa outra daqui é só para ansiedade, para poder dormir, não sei o quê. Aí a gente foi, separou essa. Ah, essa aqui não, essa aqui é remédio de pressão. Então, a gente dividiu, separou quais são as pessoas que usam esses remédios controlados, antidepressivo, ansiolítico e antipsicótico. Sim. E aí a gente verificou coisas do tipo. Isso está até publicado, se você tiver interesse eu te passo esse texto. Claro, É um livro que a Raquel Gouveia e a Melissa Oliveira organizaram, chamado Luta Antimanicomial e Feminismos. Inquietações, não sei o que lá. O resto do nome eu não sei, porque já tem 3 ou 4 volumes. O início é sempre igual, o resto que eles vão mudando os 2 pontos. Então tá lá, sujeitas ao DOL. Por quê? Porque a gente verificou que quando é uma penitenciária feminina que a gente está olhando, tem penitenciária que metade das mulheres é medicada. Então você tem uma hipermedicalização das mulheres, para elas ficarem tranquilas, para produzir corpos dóceis. E esse é um uso off-label do medicamento psiquiátrico. Outra coisa, tem uma penitenciária masculina que eu nem coloquei na lista, porque fazia um desvio, assim, que 90% das pessoas recebem remédio controlado de todos esses tipos, por causa do índice altíssimo de suicídio. 90%. Sabe qual é, né? Bangu 1 é onde cumpre o quê? Regime disciplinar diferenciado. Então, para mim, isso eu não enfrentei nesse artigo, não. Estou colocando para você aqui nesse momento. Isso é um super gancho para a gente discutir a produção de sofrimento psíquico pelo sistema. Então, se você pega um corpo de uma pessoa, tranca 23 horas das 24 horas por dia, se você não hipermedicalizar essa pessoa se mata. Tipo assim, dito assim, sem Marcos Paulo, tomando vinho. Porque é isso, entendeu? De forma... Bangu 1 eu posso estar sendo traído, tem 48. Isso. São 40 e poucos? É pequeno, não são não é? 40 não, não são nem 20. Nesse dia não tinha nem... Pequenininho, não é? Pequenininho. Pequenininho, é esse mesmo. Que eu já, é o que as pessoas ficam trancadas do dia todo, que é Isso. onde o Quintanilha, não sei se ele ainda está lá, mas era ele que segurava. E tipo assim, é um altíssimo índice de medicamento. Então eu só tenho essa penitenciária masculina que tem esse nível. Todas as outras é 3%, 4%. Aí tem um desvio na penitenciária que tem as mulheres trans, que é o galpão da quinta. Aí aumenta um bocadinho, entendeu? Mas você fica ali nesses 2%, 3%, 4%, que é mais ou menos o mesmo percentual que as pessoas aqui em Meio Livre têm de transtorno. Isso porque eu estou fazendo um raciocínio. Qual era o objetivo da pesquisa? Era sentar com a secretaria e falar assim, para onde que a gente vai olhar primeiro? Aí a gente percebeu que a gente tinha que olhar para as mulheres, porque as mulheres estavam hipermedicalizadas em relação aos homens. Segundo, esse dado fez com que acendesse uma luz vermelha assim, de atenção em relação ao tipo de tratamento. A gente super problematizou em diversas reuniões essa questão do RDD. Só que, óbvio que precisa de mais atuação, de repente uma atuação estratégica, que problematize isso também em nível internacional. Enfim, é uma super questão, porque é o Estado produzindo sofrimento num sentido não do sentimento de sofrimento da família, produzindo doença. Está hipermedicalizando aquele corpo para garantir a possibilidade de continuar punindo aquele corpo. É tão esquisito, né? Isso eu estou falando de uma forma geral. Agora, que existe todo um sofrimento das pessoas espalhadas e que a gente precisa olhar, por exemplo, as vagas de emergência no manicômio judiciário, das pessoas que entram num sofrimento agudo. Quando eu falo de mulheres, eu vejo o racismo operando assim, porque 90% das mulheres do manicômio que estão presas cumprindo medida de segurança ou internadas provisoriamente são negras, pretas e pardas. Quando eu estou olhando para as vagas de emergência psiquiátrica, que é quando o manicômio exerce uma função de cuidado, a pessoa tem super sofrimento, vai para lá, conversa com o psicólogo e tal, aí não. Aí 60% das mulheres são brancas.
Olha o racismo operando, a branquitude operando o sistema de privilégio, mesmo num universo absolutamente preconceituoso que é o sistema penitenciário, né? E aí eu vejo, atendi já no manicômio, mulher que cortou os pulsos, foi para o manicômio com uma emergência psiquiátrica. Você vai conversar com a pessoa não quer nem saber do processo, quer saber dos 5 filhos que estavam na casa da vizinha e que ela não voltou para casa no dia da prisão, ela estava desesperada, não sabia o que tinha acontecido com as crianças, estava preocupada em perder os filhos, etc. Cortou os pulsos para conseguir ser atendido. Olha isso. Claro que eu estou fazendo toda uma análise minha já, fazendo, né? Mas o grande nó, Henrique, do enfrentamento das questões da saúde mental dentro do sistema penitenciário é, primeiro, o próprio sistema que produz doença. O que é exacerbado quando esse sistema é muito restritivo, como o RDD. Olhar para as pessoas que desenvolvem transtornos depois de prisão. Das pessoas que desenvolvem transtornos de origem orgânica porque tomaram muita porrada, porque eu atendi um cara que tinha tentado furtar a pessoa em situação de rua, mas ele apanhou tanto naquela tentativa de furto que teve traumatismo craniano e produziu uma esquizofrenia de origem orgânica. Então a gente tem todas essas questões e tem a questão de atender de forma ampla. Tem um dado outro interessante também. Eu sou titular do 3º Tribunal do Júri aqui da capital. O 3º Tribunal do Júri da capital, ele tem um Você sabe estilo... que eu fui jurada desse tribunal? Ah, é mesmo? Do Tribunal do Júri? Mas foi com Killing? Foi. Foi com Killing? 1995. Aí depois veio o Abraão. Como estagiária. Eu era estudante de direito, aí queria aprender, fui fazer audiência para ver qual era. Aí o oficial de justiça falou, você não quer se inscrever para ser jurada? Não? Eu falei, eu quero. Bacana. Mas fala, fecha parênteses. Eu queria, depois até... Eu vim para cá, eu era titular do júri de Teresópolis, e tinha um perfil. Vim para cá, me tornei titular aqui. Cheguei, essa época da pandemia, uma loucura, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Tem audiência ou não. Nós temos os nossos problemas que a gente discute no nosso grupo criminal, né? Das questões das audiências criminais, que é o grande dilema das pessoas excessivamente expostas, a própria questão dos acusados que vêm, nossos assistidos e tal. Mas, enfim, aqui tem um estilo diferente, porque esses processos que eu pego aqui na capital, quando você está falando de liberdade provisória, eu só lido com júri. Quando você está falando de liberdade provisória para um acusado do Tribunal do Júri da capital de homicídio, você esquece esse instituto da liberdade provisória. Ele é muito difícil de ser concedido. Muito difícil. Mais do que o normal. Bem mais do que o normal. E eu pego, não raras vezes, pessoas que estão chegando lá com 3, 4 anos de prisões cautelares para fazer o júri. E se eu cheguei para conversar, eu faço a entrevista com a pessoa, estou conversando, falei, não é normal não. Tem alguma coisa. Só que essa minha percepção de que a pessoa, às vezes ela não falava, por quê? As pessoas, às vezes, ela tinha um sentido ela não tinha expressões, parecia não se preocupar com o que vinha para frente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E não respondia muito logicamente o que se passava ali, e a pessoa sentia até a diferença em estar conversando com a pessoa sobre o processo dela, não sei te dizer exatamente o que, mas esses longos períodos de duração dessas prisões preventivas certamente repercutem nas pessoas, né? E eu estou recebendo esse produto agora, que é uma questão até de nós pensarmos e repensarmos algumas coisas. Eu tenho conversado algumas questões com o meu secretário, com o querido Pedro, né, lá da Criminal, e tem alguma coisa que precisa ser olhada de alguma maneira diferente em relação a algum tipo de desenvolvimento que a pessoa tem, especialmente no cárcere. Porque elas não chegam como uma pessoa... A sentença é prolatada, né? E a pessoa ela se mantém sem reações emocionais. Isso não faz parte. Várias pessoas isso acontece, e a minha própria comunicação com essas pessoas, às vezes, ela é dificultada. Então tem uns fatores assim, ainda mais hoje. Né? Além disso, né, de poder ser alguém que ou tem transtorno mental antes e praticou o fato em razão disso, ou alguém que desenvolveu isso no sistema. Então, além dessa possibilidade, a gente tem que pensar o quanto que essas pessoas nos ajudam a entender esse fenômeno que o Goffman fala de mortificação do eu pelas instituições totais. Não necessariamente a pessoa
tem um transtorno mental, às vezes ela está sofrendo pra caramba, às vezes ela precisa anular qualquer traço de desejo porque ela está há 4 anos numa situação de indefinição. A gente fica angustiado porque tem que ficar trancado, botar máscara para sair na rua. Imagina a pessoa que fica 4 anos nessa agonia. Então, assim, você vai precisando se dessubjetivizar para poder dar conta de suportar aquela circunstância, né? Então, tem muita coisa aí, né, Henrique? Eu acho que a gente precisava avançar para uma defensoria em que os defensores atendessem com apoio, sabe? Eu aprendi, assim, a Silvia Sequeira, que foi a colega antes de mim porque, assim, essa parte de manicômio judiciário na defensoria tem 3 mulheres, assim, que carregaram isso, né? Primeiro foi Renato Tavares, depois foi Silvia Sequeira. Então, Renato começou, passou para Silvia e depois eu continuei. E agora tem a 4ª mulher, que é a Mariana Lins e Silva, que está aí, pegou o bastão, ela e Carlinha Baiana. Mas o que acontece? Elas instituíram uma forma de trabalho que é sentar numa mesa, assim, ao redor de uma mesa com a pessoa, né? Que todo mundo da área psi tem o mesmo código de ética nosso do sigilo. Então, se você sentar para conversar com um psicólogo e a pessoa falar alguma coisa que seja sigilosa, o psicólogo também, né? Mesmo que seja um psicólogo do sistema, você também é um servidor público. Aí tem o assistente social, então a gente atende no manicômio, numa mesa redonda, uma mesa oval, na verdade, todo mundo em volta da mesa, e a pessoa. E aí a gente conversa com a pessoa sobre o projeto terapêutico dela e a estratégia de defesa tem que estar ali alinhada com os outros projetos, entendeu? Então, assim, isso traz uma riqueza, porque aí você vê o direito sendo efetivamente instrumento de luta. Então, o direito é só uma forma de vocalizar o que é mais importante, que é a forma de cuidar daquela pessoa, né? Onde que vai ser o projeto, onde que ela vai se tratar, qual o endereço que ela vai morar, ela vai viver de quê, aí tem um benefício de prestação continuada que foi conseguido, não, ela tem uma aposentadoria que foi reativada, precisa de documento, então vamos tirar o documento. Quantas vezes eu fiz audiência de processo de registrar DIF, fazer audiência no ônibus da Justiça Itinerante na sexta-feira, arrumava uma estratégia com o juiz da VEP de conseguir que o carro do presídio levasse a pessoa para o juiz sair de lá com a certidão para poder... Então, assim, você precisa de olhar a pessoa e propor todas as estratégias. Só é possível porque eu não estou sozinha. Estou com a psicóloga, o serviço social, com o enfermeiro. E a defensoria precisa se rever enquanto instituição que ande com essas outras áreas das ciências sociais aplicadas e pare de achar que o direito vai dar solução, porque o direito, minha gente, meu Deus, vamos rasgar os códigos tudo. Mas a gente está cansado de saber que isso não dá. As pessoas, por que você está lendo filosofia? Porque eu consigo explicar pela sua filosofia, às vezes, que existe um corte das emoções e expectativas em relação ao seu próprio futuro da pessoa que está encarcerada nessas questões. Porque ela sabe que, na verdade, ela faz parte de um grande volume que é, na verdade, massificado. A pessoa corta as expectativas, a pessoa ela tem a sensação de adonia, quando ela está no sistema, ela não tem prazer para nada. A pessoa ela se modifica com corte, as reações emocionais das pessoas, ela se modifica. É interessante. Agora, deixa eu te falar uma coisa, só para um parênteses que a gente está encaminhando quase para a reta final, eu fico com você até às 11, tá? Quero te deixar claro isso. Mas, enfim. Mas eu só queria falar uma coisa. Tem, dentro desse projeto, Patrícia, a gente tem um grupo permanente que discute questões de direitos humanos. Você é convidadíssimo para um dia participar com a gente. Já que é um tá grupo certo. assim, nós temos hoje 100 pessoas, que eu admiti 100 pessoas no início, e a gente é totalmente gratuito, não tem nada, são discussões que a gente tem em relação aos direitos humanos. E eu fiz o convite hoje, inclusive, que eu coloquei lá, para as pessoas que não têm formação jurídica, são muito bem-vindas também. Ai, Né? são as mais legais, gente. Totalmente bem-vindas. São as mais tá? legais. E o meu pessoal aí que estuda no campo jurídico, para abrir as mentes, justamente para a gente conseguir enfrentar outras áreas e conhecer. Olha, a Leide apareceu. Ó, você tem que convidar a Leide para fazer uma live com você. Essa mulher foda. Essa mulher foda. Foi presidente da Associação Metamorfose Ambulante da Bahia. Atriz do Holocausto Brasileiro, premiada. Pense uma pessoa que sabe do que está falando. Nossa Senhora. Muito bom. Opa. Mas deixa eu te falar. Mas conta do negócio do Telegram. Então, essa questão é a seguinte. Tem esse e-mail aqui, ó. Peço o pessoal não digitar comentário agora, o pessoal conseguir. Para as pessoas mandarem lá, falar a área de formação e mandarem um e-mail para esse aqui, ó. Qual? Que é hguelber, arroba, ó, fixei o comentário aqui, ó, tá fixado, hguelber@yahoo.com.br, faltou BR. Deixa eu tirar então.
Faltou o BR, pessoal. BR. H. Guelber, Eu vou mandar lá no meu grupo de estudo. yahoo.com.br. Leide maravilhosa. Ou tem alguém te sacaneando, aprendeu a fixar, uhul. Ah, mas eles me sacaneiam direto. Me sacaneiam direto. Tá? Pronto, agora fixa aí o comentário. Olha que maravilha aí, pronto. Tá? Esse e-mail aqui. Aí as pessoas vão mandar lá, vão ver se a gente preenche com mais quantas pessoas hoje. Eu pretendo até às 10 horas da noite. 10 horas da noite a gente corta o recebimento das inscrições. E aí, Patrícia, esse grupo, só para deixar claro para você, são situações assim, o nosso cotidiano brasileiro, ele é altamente inspirador para a gente discutir direitos humanos, porque o que não tem para acontecer, acontece aqui entre a gente, né? E se a gente tem temáticas em relação a o que está, por exemplo, hoje muito em questão, a gente tem um discurso do Brasil de crise em relação aos recursos disponíveis para todos, de modo geral. A gente vê, basta a gente andar no Rio de Janeiro hoje, basta andarmos no centro do Rio, a gente vai ali para a nossa Sete, né? E a gente vê como tem lojas fechadas e o incremento notável da população em situação de rua aqui entre nós. Existe nos seus estudos também uma vinculação de transtornos mentais e população em situação de rua, ou a gente deve tirar por completo esse rótulo, porque existem pessoas que não têm, ou existe algum tipo de aproximação, e queria aproveitar isso, porque quando eu conversei com o Jean, aqui, o Jean me fez uma correção lá em relação a um termo que eu utilizei, que foi homossexualismo, que soltou, e a gente não dá a nota de que seria um termo equivocado, porque isso daí, o ismo ali, o sufixo ismo, estaria vinculado a uma doença, né? Ele falou, Henrique, usa a homossexualidade. Quais são os termos mais comuns que a gente utiliza aí no cenário de toda essa luta antimanicomial que te incomodam, que a gente poderia até, para fazer um trabalho de educação mesmo, Legal, as pessoas legal. tentarem Assim, não melhorar. se deve falar doente mental, né? Doença mental. Doença mental se substitui por transtorno ou por diagnóstico. A pessoa é diagnosticada ou não é diagnosticada. Eu não sei se eu tenho algum transtorno ou não. Eu não fui diagnosticada. Mas pode ser que algum dia alguém me rotule e aí eu vou passar a ser o que é a própria doença. Então, isso não é legal. De perto ninguém é normal, né, Não Patrícia? é? Por exemplo, a Leide, ela fala o tempo todo, eu sou louca. Eu sou uma louca que ocupa espaços. Então, as pessoas que são empoderadas, elas se colocam nesse lugar, né? De louco e louca. Então, dentro do movimento, isso é absolutamente desmistificado, porque a proposta é que a loucura possa ter um lugar social, a loucura possa ser libertada, possa ser integrada na sociedade com uma das suas manifestações, né? E tem a proposta que eu acho importante a gente fazer, que é a proposta da gente começar a conversar com as pessoas da saúde, né? Os psicólogos, assistentes sociais, de falar em deficiência psicossocial, em pessoa com deficiência, para agregar, é isso aí, Leide, você é sujeita de direito, para agregar todos os direitos do Estatuto da Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, porque a lógica da deficiência não pertence à pessoa. A deficiência está na estrutura da sociedade que precisa ser removida pelo Estado, pela comunidade, pela família, pela sociedade. Então, assim, você reorganiza, né? Você redimensiona, reorienta um modelo de atenção psicossocial. Então, é muito importante a gente perguntar também como a pessoa quer, porque uma vez eu estava falando com a pessoa, eu prefiro que você me chame de companheira. Porque que nem quando a gente conversa com alguém que é uma mulher trans, que você diz assim, como que é o nome que você quer que eu te chame? Você tem algum nome social? Aí pede para o juiz colocar lá no processo, né? Para não ficar chamando a pessoa de Robson, se ela quer ser chamada de Maiara. Então, Seu Robson, né? O juiz ainda fala com a voz grossa ainda. E aí você pede para... né? Então, é muito importante a gente também não colocar uma coisa absoluta, deixar fluido, né? E perguntar. O que realmente não é legal, que isso é uma crítica muito importante que o movimento faz, é a questão da doença mental. Porque
a doença mental, ela configura exatamente aquele momento em que a psiquiatria se apropriou da pessoa e criou a doença Perfeito. que vai tratar e objetificou. Então, a lógica antimanicomial questiona esse movimento para libertar a loucura. Então, é que nem... parece um pouco com aquela pessoa que tem vergonha de dizer assim, o fulano é assim, fulano é queimadinho. Super racista, porque não é Claro. preto, é negro, né? Então fica enchendo a boca para ficar... Então, assim... Moreninho. Não, é louca, porque as pessoas se colocam assim, né? E é super libertador, né? Eu acho incrível o quanto que a gente aprende quando a gente discute os termos, né? Então, tem super a ver a gente falar querida, alune. Eu acho que isso é uma forma de você ir visitando esse status quo dominante para ir batalhando, mas não é mole, né? E a gente tem que estar sempre aprendendo, né? E digitou errado aqui, ó. A pessoa digitou tudo errado, né? Quando vai falando do queride, por exemplo, que eu tô falando, né? É isso aí. Né? Não sabe escrever, está assassinando português. Não, a gente só está revisitando as regras. Mas é regra de gramática, é neutro. Não tem nada neutro no mundo. Deixa eu te contar um negócio. Não tem nada neutro no mundo, entendeu? Temos que discutir essas coisas toda mesmo. Não. Tem a frase clássica, Patrícia, que é de boas intenções o inferno está cheio, mas também da ausência de intenções o inferno está lotado. Tá? E as pessoas acham que é só assim, de boas intenções, não. Da ausência de intenções, o inferno está lotado. A Bianca botou assim, portadora de deficiência. Não é portadora de deficiência. A expressão que com deficiência. É pessoa com deficiência. É importante, porque antigamente era portadora de deficiência. Aí, na última convenção da ONU de 2007, que foi a mais discutida com o movimento social do mundo inteiro, se estabeleceu com discapacidade, né? Que aí Sim. português não é língua oficial da ONU. Então, isso ficou na tradução. E a gente traduz o com discapacidade para com deficiência. Perfeito. Aí essa discapacidade, essa deficiência é psicossocial, e a gente está falando de quem tem algum transtorno mental, sofrimento psíquico. Mental, física, e aí tem lá os tipos, né? Como que pode ser essa deficiência. Mas o estatuto protetivo, a regra de ouro, é aquela convenção, gente, que é maravilhosa. Inclusive, a convenção é antimanicomial. A lei não é não. A lei é uma reformista. Mas a convenção é antimanicomial. A gente um dia ainda conversa sobre ela. Cara, tem muita coisa. E eu tenho a ideia da gente continuar para outros horizontes aí, esse projeto inicial, que vocês são cofundadoras disso, né? Já falei com a Dani, uma honra. A Dani, para a gente tocar algumas coisas assim, mas fazer algumas coisas mais aprofundadas e temáticas, né? Poder. Esse primeiro encontro que nós tivemos, Patrícia, esse primeiro encontro que eu falo com as 10 pessoas, são todos eles de caráter introdutório, e todos eles com a intenção de provocar as pessoas a refletir mais um pouco, né? A amar os livros, né? A não ignorar o conhecimento. Por isso que eu comecei lá na primeira com Casara falando sobre fascismo. E falando de muita coisa, né? Quase um assunto premonitório, porque ele cada vez mais ele se intensifica a própria discussão sobre o fascismo entre nós aqui. Então eu vou liberar depois aos poucos, isso daqui, todas essas nossas conversas, a intenção é que se torne um livro. Tem pessoas, eu fiquei bem feliz que tem pessoas interessadas em levar adiante esse projeto também, mas eu fico até sem graça de agradecer a todas as pessoas de novo, porque eu fico realmente muito grato. E tem umas... que ficar, é incrível. Tem umas situações, Patrícia, porque... quais são efetivas? Porque a gente parte, basicamente, o Marcelo Freixo, quando conversou comigo, falou uma coisa bem interessante. Ele falou, a gente tem que parar de querer ensinar. A gente tem que ouvir mais. A gente tem que vir mais, um pouco do que você disse aqui, a gente tem que vir mais de baixo para cima. Porque a gente quer fazer, até uma... Quando a gente concebe a ideia da educação em direitos, quando a gente está em Paulo Freire, ele fala que essa noção de que ensinar, de que educação em direitos é você passar conhecimento para os outros, ela é falida. Porque você, na verdade, funciona naturalmente como uma esponja, você recebe muito, você se modifica e tem que se deixar modificar para as pessoas crescerem junto com você. Porque não há aquela ideia do nosso judiciário hoje, com o juiz lá em cima,
e as pessoas colocadas ao lado dele, com os meus réus, o tribunal do júri, nunca entraram num lugar tão pomposo como aquele lugar que eles vão tentar tirar 30 anos da vida deles. A primeira vez que ele entra num lugar daquele, que ele vê uma televisão colocada, slide, tudo, aquele lugar todo requintado, é justamente para correr o risco de perder 30 anos da vida dele. Essa é uma situação que nós temos que refletir sobre do que a gente constrói. Por que não mais justiças comunitárias? Por que não o monopólio da solução de conflitos não é do judiciário, o judiciário tem o monopólio da jurisdição. Então são N questões que a gente tem que discutir. N questões. E eu queria deixar para você, entre aspas, o microfone, para você falar sobre algo que eu eventualmente não tenha perguntado para você falar alguma coisa que tenha chamado a atenção, para nós irmos encaminhando para o final sobre esse assunto que você conhece tão bem, te agradecendo demais, Patrícia. Por favor. Eu que agradeço. Eu acho que isso é um convite, né, para a gente continuar refletindo, né, sobre esse tema, aproveitando aí o gancho desse mês, dos 20 anos da Lei Antimanicomial, né? A Lei Antimanicomial nasceu dia 6 de abril, eu tomei posse na Defensoria de 19, então, assim, eu acho que quase que eu fui construindo também a minha história com essa luta, né? Essa bandeira que me toca quando eu estava lá no NUDED, que o NUDED é uma super escola, né? Na minha época não tinha extensão universitária, minha extensão foi a Defensoria Pública, que eu fui estagiária da Defensoria, né, na faculdade. E acho que foi assim, incrível, porque ela vai continuar mês que vem. Mês que vem é o mês da luta antimanicomial, né? Foi no dia 18 de maio que se escolheu para se ratificar isso. E eu acho que é importante assim, que as pessoas possam se sentir provocadas a revisitar suas estruturas manicomiais, os seus muros internos, os seus muros manicomiais, para que possam, então, buscar olhar para a sociedade a partir de com outros óculos, procurando enxergar o quanto que nós temos essa subjetividade produzida no marco dessa cultura colonial, machista, racista, classista, capacitista, o quanto que a gente olha para os idosos também com muito preconceito às vezes. Então é muito importante a gente poder se revisitar. Então, eu não acho que eu não deixei de falar nada. Eu gostaria de provocar esse olhar antimanicomial para dentro também, não só para fora, né? E que os defensores e defensoras e aqueles que querem ser defensores e defensoras possam exercitar esse olhar na medida em que exercita a escutatória, de que fala Ludmila, no sentido de que, ao invés de chegar com a solução pronta, dialoga e combina com a pessoa o que ela acha melhor. No momento em que a gente não obriga alguém a aceitar um acordo que ela não está confortável, só porque é mais prático acabar com o processo ali, que dá tempo para a pessoa se reescrever também com você. Então, que a gente possa, fazendo as nossas pequenas resistências a esse sistema fordista de produção de soluções, que é o sistema judiciário, para que a gente possa ir encontrando essas fissuras ao sistema capitalista, essas fissuras que permitem que a vida possa emergir, né? E é uma luta antimanicomial que não necessariamente vai fechar um manicômio físico, vai estar produzindo fissuras nos manicômios diversos, lidos enquanto estruturas de opressão da sociedade. E quero muito agradecer, Henrique. Eu sou super fã sua. Eu acho o máximo. Aqui, ó, né? Olha aqui quem chegou, ó. Olha lá. Eu que sou a Patrícia, muito prazer. Ali, ó. Peraí, deixa eu abrir o áudio bem? aqui, Patrícia. Peraí, deixa eu abrir o vídeo. Sou eu adorei o seu convite. Você é um fofo. Ali, a Patrícia Máquina! Ei, como é o nome dela? Patrícia Máquina. Obrigada. Dá tchau, Lucas, pra ela, pra Patrícia. Tchau, Léo. Tchau, Lucas. Fala, muito maravilhosa. obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Oh, gostoso. Ai, o meu já tem bigode, gente. O meu já tá com 16, vai fazer 17. Oh, meu Deus. Meu Deus.
Então, Mas estou é isso, aproveitando. Henrique. Foi um prazer. A gente ainda tem aí um artigo para escrever, um livro para lançar. Eu Temos super muitas coisas. adorei. Esse projeto é incrível. Acho que a gente precisa, né, tá à disposição de conversar mesmo. Agora tem live que pode ser com mais do que duas pessoas. A gente pode chamar a Leide para falar. Ela é super top. Ela é dessas maravilhosas que o Meg ensina e dá um monte de tapa na cara da gente pra gente se sacudir e se organizar na vida. Mas a intenção é essa. Muito Se a obrigada, intenção foi não um foi prazer. essa, gente, a intenção é essa mesmo, tá? Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora, né? Nós vamos voltar a nos falar, Patrícia. Então não vamos me despedir muito de você, não. Mas vou só te chamar agora de Patrícia Máquina Ah, mesmo, meu Deus né? do céu! Tá? Que é incrível, assim, é muito gostoso, enfim. Eu estou bastante feliz e muito feliz de ter terminado essa primeira etapa com você aqui. Eu acho que as pessoas gostaram muito e o atendimento, assim, eu estava vendo a Lu Mota falar aqui, ó, toda hora, que a Lu também, eu já falei com ela, Lu, você vai me ajudar nisso também, tem vários colegas defensores queridos, né? Eu tenho muito a agradecer e muito feliz por sua participação aqui. Então, Obrigada. um Beijo, beijo querido. Foi um grande, prazer enorme. foi um prazer, vamos nos falando, né? Sempre, e enfim, que a luta continua, né? Muitas Isso aqui, trincheiras. isso aqui não é ponto de chegada, é só pontapé inicial. Valeu. Obrigadão. Prazer imenso. Tchau, Tchau, tchau. gente. Muito obrigado, tá? Só lembrando, é até às 10 horas que eu vou fechar o e-mail. Mandem para cá e depois a gente reconversa lá no grupo. E Patrícia convidadíssima também. Tchau, Ah, tá. gente. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.